É mais fácil pro Renato. Não é. É que aí a leitura é cômoda. Não é. Vou dizer. É cômoda. O próprio Renato talvez seja o mais consciente de todos, porque está no dia a dia. E ele vê qual é o jogador que não deu a resposta. Eu sei disso, mas e que precisa de novos ares. Aí é o tipo de comprometimento. Tu quer ver? O Duqueiroz não vai ficar. Por quê? Por que ele não vai ficar? 6 milhões de euros. Porque os sinais já foram dados, tá? Ele não está jogando. O campo mostrou que ele não pode ficar. Não, mas aí é muito fácil. O Renato vai chegar pro Duqueiroz, meu bruxo, eu pedi pra tu vir, coisa e tal. Mas tá muito caro, não tem condição. Não, Ribeiro não precisa. O jogador é o mais consciente disso. Sabe? Não e ele precisa. sabe o jogador com a autocrítica, ele sabe que não deu certo. Não deu certo. A contratação do Duqueiroz me lembrou a contratação do Christian, o volante. Lembra? Quando veio pro Grêmio. Lembra que ele jogou no Corinthians e tal? Sim. Cara, igualzinho, cara. Veio aqui, não fez nada, entendeu? Aí eu vou entrar naquela do o engenheiro de obra pronta, né? Quando o Grêmio anunciou o Duqueiroz, boa parte da crônica... porque nós tínhamos a imagem do que ele era... E da imprensa, baita no negócio, Corinthians, uma baita promessa, sacada. uma Ganhou... Quem queria o Duqueiroz também? O Grêmio ganhou a concorrência de tal time, o Vasco, né? Ganhou a concorrência do Vasco e tudo mais. O que o campo mostrou? Mas sabe uma coisa? Eu conversei com alguns colegas de São Paulo quando eu estive lá sobre o Duqueiroz. Com colegas de São Paulo? O Vessone, o Ramiro também. O senhor não sabe, ele é o nosso repórter de rede. Por pouco tempo. Eu vou falar com a gente dele para saber como é que é isso aí mesmo. Mas assim, deixa eu te dizer uma coisa. Então são duas notícias. Não. Sim, nós temos uma é criada. O Porvir Venturoso, gostou? Claro que gostei, adorei isso aí. O Porvir Venturoso e essa nova informação. Bonito isso aí, hein? Calma, o Ribeiro está se adiantando demais. Olha só, eu perguntei para ele sobre o Duqueiroz. Eu quero saber como é que tá. Bruno, vocês estão me apavorando. Depois eu quero saber como é que tá o Piquet da Band lá no E tu que tá rindo aí, Carlinha, tu que tá rindo aí... Tu tem parcela nisso, no pavor desse menino aqui. Tu tem parcela nisso. Exatamente. Foi melhorar o desempenho. Por isso, Carlinhos. Exatamente. Vai pedir lá. Vai ter que ajudar depois a comprar o leite. Vai. Olha só, o que eu quero dizer sobre o Duqueiroz para os colegas de São Paulo. Melhor que tem. Ainda bem que o preço é bom e a qualidade é garantida. Olha só, eles me disseram o seguinte, que o Duqueiroz no Grêmio... Eu não estou querendo fazer uma defesa do Queiroz, mas assim, para não também daqui a pouco queimar o jogador por completo. Ele não joga no Grêmio da maneira como ele jogava no Corinthians. No Corinthians ele era primeiro volante, às vezes no máximo um segundo volante, que chegava como um homem surpresa à frente. Aqui no Grêmio, raras vezes ele jogou dessa maneira. Talvez só contra o Bahia, que o Grêmio perdeu no Jacone agora, que ele foi o melhor em campo até. Claro, para tu ver como é que é a vida, para tu ver como é que é a vida, o Vila Sante já jogou em todas as posições do meio campo e performou em altíssimo nível. Não, é que jogador ruim é ruim, jogador bom é bom, Pedro, é isso. Tudo bem, mas às vezes o cara é mediano, se bem escalado em um time organizado, ele corresponde, entendeu? Eu acho que esse é o grande ponto. Ele jogou de meia várias vezes, assim, o Grêmio jogou com 4 volantes e ele era o mais avançado. Eu acho que tem dois pontos importantes. Tu tá sugerindo que ele não foi bem porque o Renato aproveitou ele mal? Evidente. É isso que tu tá sugerindo? Evidente. E na verdade, por que tu não tá sendo claro nisso? Eu vou ser claro Mas agora. é que é evidente. O que eu tô te dizendo é o seguinte, se o Louro é pro treinador quando o time é bem feito, nós estamos falando, no início do programa, nós estávamos enaltecendo o trabalho do Roger Machado. O Louro é pra Ana Maria. De que o Gabriel Carvalho foi um encontro do Roger Machado, que ele potencializou o meio-campo do Inter, que Bernabé. ele organizou o time, Correto. Bernabé e tudo mais. Se o Roger tem mérito no Inter, o Renato tem que ter mérito no Grêmio. Não, Se o Roger tem demérito no Inter, o Renato tem o mesmo demérito. Mas aí alguém vai dizer assim, ó, o Bruno tá criticando o Renato por causa do Duqueiroz. O Bruno tá criticando o Renato por causa do Duqueiroz. Não, eu tô trazendo um exemplo só, porque eu poderia dar outros. Opa, isso só aumenta. É que alguns jogadores jogaram bem em outros lugares e no Grêmio são mal escalados e não jogam. E o inverso também é verdadeiro, Eu né, vou querido te dizer Bruno? o seguinte, ó. Jogadores que foram mal em outros lugares e que foram bem no Grêmio. Esses exemplos, recuperados no Grêmio. Esses exemplos cada vez... Mas aí é seletivo, né? O Michael. Aí é seletivo, né? Não, eu quero dizer o seguinte, não é uma questão de seletivo, Gamba. O Soteldo. Só se fala bem. Se fala bem. Soteldo é só noite. Não vai jogar no Grêmio. É um dos principais jogadores do Grêmio. É que esses exemplos de que o Renato recuperou atletas, eles ficam cada vez mais pro passado e cada vez mais são minoria, infelizmente. Porque assim, o próprio Diego Tardelli, que foi uma grande contratação cara, um pedido pelo Renato, o Renato queria escalar ele numa posição... Tu foi o primeiro a aplaudir quando o Grêmio contratou o Tardelli. Não. O Renato escalava ele numa posição, ele jogava em outra. O Luciano jogou bem em todos os clubes que passou, menos com o Renato, porque com o Renato ele era extrema. Em todos os outros clubes ele é falso 9 ou aquele jogador que joga atrás. É um jogadoraço de bola, né? Então nós temos vários exemplos aí de jogadores que foram bem em vários clubes e com o Renato não foram bem escalados e não funcionaram.
fizeram. Tem vários exemplos. Não, e a resposta para o GC ali, a permanência dos jogadores para 2025, está relacionada ao fico do Renato, mas vem cá, e será que o orçamento de Série B, por exemplo, ele é igual ao orçamento de Série A? Impressionante, hein? Não, essa é uma preocupação do Corinthians. É impressionante. É que não é. Impressionante. Tá, vamos lá, quero te ouvir. Vai, discorra sobre. Eu vou te dar um exemplo. Não, discorra sobre o orçamento de Série B diferente de Série A. Por que tu levantou isso? Vou te dar um exemplo. Não, quero ouvir. Discorra. É que se tu ficar quietinho e deixar eu falar, talvez eu consiga. Sou todo ouvidos, monsenhor. A grande questão é a seguinte, cara. É a mesma coisa o Inter. Agora, o Inter tem um orçamento e uma folha enorme. Não estar dentro da Copa Libertadores em 2025... é prejudicialíssimo pro Inter. O Inter provavelmente vai ter de vender jogadores, ou vai ter que baixar a folha, ou vai ter que pegar e fazer o que tá fazendo.